babilônico aí, cara? Fala para ele, Claudinho. Onde estou, Claudinho? É a Acrópole de Atenas, com Atenas, o Pártenon. Ô, Claudinho, esse jardim suspenso aí seu é a Babilônia? Sim, senhor. Chique. Você está no jardim de Nabucodonosor. Oh, coisa boa, hein? Claudinho, só um lugar chique, cara. Quem chamou a gente, hein, Jorginho? Mas nós estamos em Jacareí, filha, São José dos Campos, parte da cidade. Ó, lembre-se que os últimos serão os primeiros, Jesus já falou. Parque da cidade. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui começando mais uma mesa redonda do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a Amanda, a escocesa que não gosta de frio. Mal ela sabe que jacaré é um réptil de sangue frio. Então aguarde, que na sua transformação ela não vai mais sentir frio, nem calor. Estamos aqui com o profeta do caos, Babu. Se você conhece alguém que ainda tem esperança na humanidade, é porque ele não conhece o Babu. Apresente-o para Babu, que a esperança do seu amigo vai acabar em breve. 5 minutos de conversa. Estou aqui neste cenário bíblico dos jardins suspensos da Babilônia para dizer a todos vocês que todos nós teremos o nosso momento de caos, mas nós temos que ter esperanças. Não sejamos como o profeta do caos. Tenhamos fé na humanidade, assim como os hebreus que foram levados cativos para a Babilônia e voltaram. Então tenhamos fé na humanidade, convertam-se, aceitem Jesus para a sua salvação. E estamos aqui com Jorginho, o extraterrestre da Idade da Pedra. Aquele que não sabe o que é nuvem. Eu vou fazer uma comparação. Esse jardim aí tem mais árvore que o parque da cidade de Jacacite, hein? Pois é. Rapaz. Com certeza. Quem é que leu hoje aí? A Claudinha foi outra vez. Eu jogo no Claudinho porque o áudio dele, entre vocês dois, tá o melhor. É mesmo? O seu áudio tá meio baixo, Amanda. Sério? E tá meio abafado também. Você tá escutando isso aí, Claudinho, da Amandinha? Amandinha, levanta um pouco mais vira mais, porque eu tô vendo só a sua boca. Agora sim, agora eu tô vendo o seu rosto inteiro. Como ela usa o foninho, ele sai o som meio abafado mesmo. E tá muito barulho de carro. Eu acho que é aí na rua do Jorge, né? Não, é no meu. É no seu? É no meu. Põe um cavalete lá, proíbe passagem de carro lá, porque a gente tá em estudo. O prefeito vai adorar isso para ele. Eu vou dizer... Trânsito proibido. Estamos em estudo. Então vamos lá, então. Pergunta 244B. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Perfeito, isso aqui ele fala em relação à pergunta anterior, que na pergunta anterior, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite alguma coisa, como ele sabe que isso vem de Deus? Aí a resposta é em relação aos espíritos. Sim. Ele coloca lá, ele não vê Deus, mas sente. Sua soberania
E quando uma coisa não pode ser feita ou uma palavra não pode ser dita, sente-se como uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazer. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como advertências secretas para fazer ou não, isso ou aquilo? Ou mesmo ocorre conosco, aí que fala só dos espíritos. Apenas num grau superior, deveis compreender que a essência dos espíritos, sendo mais sutil que a vossa, lhe dá a possibilidade de melhor receber as advertências divinas. Por isso que quando a gente está na erraticidade, a gente percebe mais fácil o que é certo e o que é errado. E a gente, mesmo sendo errado, a gente fica constrangido de fazer, né? Por isso é que na Terra a gente tem que ter mais vontade para coibir essas paixões grosseiras nossas. As perguntas 244, 244A e 244B, todas elas relacionadas a se a gente vê ou sente Deus, se a gente comunica direto com Ele, é isso, enfim. Perfeito. (245) A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Nossa, aí é que tá. Olha a diferença. Uhum. Tanto no Evandro quanto no Salvador Gentili, ela é melhor. Não, ela reside neles por inteiro. Ela não é geral. Ela reside neles. Eu acho que essa resposta aqui, essa tradução está melhor. Porque nos espíritos, a visão é um atributo. O espírito não tem forma, ele vê em qualquer situação. Porque o corpo dele não é o perispírito, entendeu? Então, eu considerei que essas duas respostas aqui, essas duas traduções, é um pouco mais elaborada que a do Herculano Pires, porque ela não é geral. Ela reside no espírito, ele não enxerga pelos olhos, ele simplesmente enxerga. É um negócio complicado de ter para entender. Como é que está a sua, Babu? Calma aí, fala, Amandinha. Não tinha entendido essa pergunta e nem essa resposta. Mas o Jorginho acabou de falar, né? A minha tá, não. A visão está neles como um todo. Tá melhor, inclusive, essa aí ainda mais. Porque nós não temos uma ideia, porque ainda para nós, eu acho que vai demorar um tempão, né? Em relação ao nosso nível evolutivo, para que a gente entenda aquilo que cada um de nós é como espírito, porque o que a gente vê, na verdade, é o corpo e o perispírito. E eles enxergam pelos olhos, né? Agora, o espírito mesmo, ele não tem forma. E ele pressente, vê, emite em todo o seu volume. É como se fosse um atributo. Ele pensa em ver e já está vendo. Ele pensa em estar e já está, entendeu? Ô, senador, agora nós vemos Jorginho, aquele paradoxo dos iluministas dos séculos ali. Porque ele tem uma dificuldade de entender ele como espírito e quer compreender Deus, ele. Você viu esse paradoxo do Jorginho? Eu compreendo Deus, porque aí nós vamos cair de novo naquela velha coisa. Nós somos criaturas de Deus, como diz o Holden, ou pedacinhos dele, entendeu? Mas, na verdade, nós temos Deus em nós, mas nós não somos de Deus, de maneira que nós somos pedaços de Deus, entendeu? E é isso que é complicado. Falou em Deus, o Jorge já volta ao discurso da pergunta 001. Nós vamos até as 1019 perguntas desse livro, ele vai voltar o tempo inteiro na pergunta 001, que é Deus. Então, na outra tradução que eu tenho aqui, na outra tradução que eu tenho aqui da Luz Espírita, fala não, ela reside em todo ele. Fala, Amandinha, qual que é a sua dúvida?
Não tinha entendido nada. A Amandinha caiu de paraquedas no estudo hoje, pessoal. Vamos lá, vamos apresentar o estudo para a Amandinha hoje, Livro dos Espíritos. Só uma pergunta. Você não, assim, não tomou um vinhozinho antes, hoje não, né? Hoje não. Uma cervejinha. Fiquei pensando, será a visão dos espíritos, mas é a visão de visão. Isso, de enxergar as coisas. De enxergar, de ver. O espírito, na forma na erraticidade, ele tem uma visão 360 graus no seu corpo, vamos dizer assim. Tá. No espírito não tem, né, globos oculares, a gente não está circunscrito ali apenas àquela visão focal e periférica que é a nossa visão material. A gente enxerga tudo em todos os ângulos, é um negócio meio de louco assim mesmo. Tá. Continuemos que essas respostas vão vir mais para frente. Agora, esse tal da Amandinha tá assim, ó. Eu não entendi por luva, mas entendi que por enquanto não vai entrar. Segue aí, porque a Amandinha, esse tá assim ou não é, não tá compreensível, não. É aquele tá, sabe quando a professora perguntou pela terceira vez, vocês entenderam? Ah, tá bom, professora, beleza. Se tiver chamado oral quando a gente desencarnar para entrar no céu, a Amandinha vai torcer para não cair essas perguntas. Não estudei muito bem lá embaixo, não. 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Entendeu, Amandinha? Escuro não quer dizer treva. Como, Amandinha? Eu acho que a Amandinha está no efeito do carnaval ainda, senador. Eu acho. Amandinha, você pulou carnaval de madrugada em algum lugar proibido por lei, não é possível. O que você perguntou? Está falando se os espíritos têm necessidade da luz para ver, para enxergar, não é isso? Isso. Sim. De trevas. Não, aí ele fala que o espírito não precisa de luz nenhuma. Ele enxerga, ele vai enxergar no escuro, para ele não existe problema com luz, que nem na visão humana. Se tirar a luz, a gente não consegue ver os objetos refletidos. Então, para o espírito, não precisa de luz. Aí ele só faz uma comparação, não há treva. E a não ser aquela assim, que pode se encontrar por expiação. Quando o espírito, por coisas mentais, ele atrai as trevas para ele. Então ali ele fica meio escuro, ele fica confuso, é mais isso. Tá. É que misturou. Esse tá também seu, Amandinha, tá. Esse tá seu. Caramba, Amanda hoje tá complicada. Não, mas Amandinha, mas fala o que você não entendeu, porque a gente não tá com muita pressa, a gente quer sair com consenso. O que é que você não entendeu aqui? Mas agora o Babu já explicou, agora eu entendi. É verdade. Então tá bom. Verdade. É verdade, hein? Eu acho que a Amanda tá de ressaca do carnaval. Eu acho, ó. Foi eu acho que ela quarta-feira de cinza, Neto. Olha, eu estou achando que a Amanda foi parar naquela festa do Belo, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Borel, viu? Tava no daqui, ela tá com a cara de quem acabou de chegar no carnaval, menina. Depois que tomou a vacina, você Ai, Amandinha. Tô livre, leve e solta. Ir pra festa. Aglomerar. Vamos lá, 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo em num e noutro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar-se e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista.
Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Jorginho, nós não somos espírito superior. A gente não consegue ter a visão do conjunto ainda, Jorginho. Não tem. E quando a gente Nossa visão é parcial. vai demorar isso aí, né? Qualquer maneira. Olha, é interessante. Tem no livro Memórias de um Suicida, tem uma passagem que o Camilo Castelo Branco conta assim, que estava no salão com 500 pessoas, todos os espíritos ainda na fase de melhora. Aí o doutor Canalejas, me lembro o nome dele porque o Givaldo fala muito desse espírito e a Ivônia Pereira também. E ele estava lá ele chegou no púlpito dele e começou a falar, fazendo um sermão, né? E aí ele falou assim, que cada espírito escutava no seu idioma. Quem era espanhol escutava em castelhano, português em português brasileiro, sabe? E em português da África portuguesa, né? Então, aí ele percebeu que cada um ouvia a mensagem no seu ouvido. Ele falava lá, mas as pessoas ouviam aqui. Aí o Divaldo, explicando isso, falou, foi assim que Jesus fez o Sermão da Montanha. Porque Jesus falava e as pessoas não ouviam a voz dele no ar, porque naquele monte, mas cada um ouvia por irradiação do pensamento no seu ouvido. É interessante essa questão. Eu acho que o espírito ainda... Eu falei para vocês, nós temos poderes e, digamos assim, atributos que a gente nem imagina, cara. Quando a gente chegar a esse nível, vai ser que nem criança. Ah, então eu posso pensar, eu já estou na China, ó o Jorjão, pim, estou na China. Então agora eu quero voltar, pimba, voltei. Então, pode falar, Amanda. Rapidez aí de pensamento, vamos demorar ainda, Jorge. Aí é que está, pela nossa condição moral e a nossa lerdeza em aceitar essa transição, a gente se prontificar a ser diferente, esses atributos vão ter que ser muito devagar, porque nós somos que nem criança ainda. Já imaginou? Mal como nós somos, nós podemos, digamos assim, induzir pessoas pelo pensamento, que perigo que nós não faríamos, né? Pela raiva que a gente teria e tal. Você está anotando essas palavras de Jorginho, senador. Você está anotando isso aí. Estou anotando. Anote isso aí, anote isso aí. Que mais tarde será usado contra ele próprio. Então, no livro Os Mensageiros, tem um trecho lá que fala sobre eles estavam socorrendo o pessoal da guerra, né? E aí o André Luiz pergunta, né? Mas como é que nós vamos falar com esse povo aí? Esse povo aí não fala português, fala francês, inglês, alemão. Como é que nós vamos falar com esse povo aí? Aí tinha, cada grupo de nacionalidades tinha um intérprete que traduzia. Aí eu te pergunto, no mundo dos espíritos, tem língua? Vamos dizer assim, o idioma não é o pensamento? Como é que eles precisavam de tradutor? Explica aí para mim esse paradoxo, Jorginho. Você que é a suprema inteligência deste grupo. Agora me ferrou, cara, aqui. Mas aí é que tá. Aqui já está respondido, meu caro Cláudius. Aqui, quanto mais limitada é a sua visão, se dependendo da sua pureza. Ou seja, a condição de maturidade espiritual, de equilíbrio, serenidade e evolução moral, todo esse atributo vai. Naquele livro do Divaldo, falando daquele tsunami na Ásia, se não me engano, o espírito que nos trouxe foi aquele que fala bastante sobre mediunidade, aquele que era médico na Bahia, que vem sempre, que é pelo Divaldo, eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Eles tinham que ter tradutores para o idioma lá de Mianmar, tal, porque
Alguns espíritos estavam tão com problema que eles não conseguiam ler o pensamento. Aí um espírito de Mianmar, também, que estava na equipe de socorro, recebia a mensagem e traduzia vocalmente para que o espírito muito imaturo conseguisse ser atendido. Quer dizer, eu acredito que, por exemplo, como o nosso lar, por exemplo, lá o pessoal fala, conversa, toma sopa, quer dizer, ainda como espírito multimaterial, nosso lar não é sei lá, não é uma grande colônia, não, que é aqui no Umbral, quer dizer, lá o pessoal deve ter que pegar ônibus, tomar café de manhã para sair, qualquer coisa desse tipo. Nós não vamos sair daqui para um... Muito bem, o senhor está aprendendo a não escorregar na casca de banana, finalmente. Mas nós temos essa condição quando melhorarmos, quer dizer, ela não está fora da gente, ela está aqui, quer dizer, cada um de nós pode fazer isso. Tranquilo, quer dizer, se Jesus pode, Jorjão também pode. Não hoje, mas quem sabe depois de amanhã, com certeza. E esse depois de amanhã pelo amor de Deus, é metafórico, tá? Depois de amanhã não é na sexta-feira, não. Porque eu já sei que os dois olharam assim, então vou escrever aqui sexta-feira. Eu só estou notando tudo que o Jorginho está fazendo hoje. Ainda bem que tá gravado. Fica gravado. Bom, tem um comentáriozinho de Kardec aí na sequência, né? Uhum. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Mas nos espíritos a faculdade de ver, sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Boa. Gente, gosto de uma parte. Pergunta 92. Eu gosto de uma parte desse comentário aqui, que é muito. Vocês têm que destrinchar isso aqui, pessoal. Vocês têm que destrinchar isso aqui. Vamos lá. Olha essa parte aqui. E eu vou fazer a pergunta para o senhor, senador. E o senhor vai responder pelo seu amigo Jorginho. Aqui vai ser decidido o futuro do Jorginho, se ele vai para o nosso lar ou se ele vai para o Umbral. Você está com essa missão de mandar o seu amigo para o Umbral ou para o nosso lar. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve, num só lance, o espaço. O espaço, medida, vamos dizer assim, né? Os tempos, passado, presente e futuro. E as coisas para as quais não há trevas. Então ele pode enxergar através das coisas e tudo mais. Voltemos, senador, olhe para mim, que eu quero fazer essa pergunta para você. Isso aqui é um caso de um espírito superior, que ele pode ver de um canto a outro do universo, ele pode ver os tempos. Então, um espírito superior, para que vai precisar de uma nave espacial se ele pode percorrer o espaço e pode ver os tempos, futuro, passado, só com essa sua coisa? Aí que eu faço a pergunta para você, porque o Jorginho vai indagar, mas é um espírito atrasado ainda, que vem visitar a Terra para roubar vaquinhas, para colocar chips na pessoa. Se semana passada e hoje, agora mesmo, ele acabou de falar que espírito atrasado, se for para outro lugar, faz bagunça, que nem ele citou aquele cara lá, o cientista, que falou, se a gente for para outro planeta, eles vão acreditar em Deus, a gente doutrina eles. Lembra que ele falou? Então, por que o espírito disco voador ia vir na Terra? Atrasado. Os superiores não precisam. Eu já tenho, porque você está usando metáfora igual um sofista. Não estou, não.
Você não está fazendo agora. Mas o Jorge é a prova de que realmente os atrasados vêm de disco voador na Terra, porque ele não sabe o que é nuvem, né? O celular dele é movido a corda, não tem bateria, não é verdade? Então ele é um extraterrestre da Idade da Pedra, então por isso ele precisa de disco voador para vir até nós. Aqueles que são evoluídos não precisam de disco voador, eles se transportam pelo pensamento. Afinal das contas, o pensamento é muito mais rápido do que qualquer nave espacial que percorra o espaço. Você pensou, pum, tá lá já. A nave espacial vai ter que passar pelo espaço sideral até chegar lá. O pensamento é papum, você entendeu? Por isso que só os espíritos atrasados que vêm de disco voador na Terra, né? O Jorge é a prova disso. Amandinha, você concorda com alguém aí ou discorda de alguém? Só para me responder de maneira um pouco mais consciente. Não, pode Não, eu quero saber a sua opinião. A Amandinha, realmente, ela é do centro. Aonde o vento correr, eu viro o guarda-chuva. Meninos, é o seguinte, ó. Aqui está falando de espíritos sem estar corporificado. Quando um alienígena, um extraterrestre, encarnado em um corpo, ele está jungido. Coloca isso no dicionário aí, Claudinho, para você procurar depois para saber. Jungido ao corpo, ele sofre a interferência do seu corpo. Então, se você nasceu em Órion, é uma civilização especialíssima, mas você tem um corpo material, você tem que ter uma nave espacial, filho. Mas, cara, agora, esse pessoal de Órion, eles são atrasados ou são adiantados? Encarnado, você pode viajar através do seu pensamento. Não importa o bagulho. Não, Jorge, quanto mais, calma aí, só para você pegar de novo, quanto mais evoluído, o corpo deixa de ser mais material. Um espírito de um planeta, mesmo esteja encarnado num corpo tipo bem hétero, ele pode viajar para cá com força de pensamento. Não é só na erraticidade, não. Aí você me pegou no pulo agora, porque isso eu já não sei, porque o corpo, não importa qual seja, se ele pode ser, quanto menos perispiritual seja, ele não precisa mais encarnar. Agora, se ele está encarnado num corpo mesmo muito celeste, se ele tem um corpo, ele tem uma necessidade. Ô, Jorge, Jesus. Jesus estava no ar. Jesus no chão. Porque... É só ver esse negócio de ubiquidade e aqueles casos que o espírito, qual que chama aquele espírito que estava lá na Espanha e foi ver o julgamento do pai dele na Itália lá? O Santo Antônio. Aí... Acho que é isso mesmo, Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, né? Um espírito encarnado não tão muito evoluído, com um corpo tão denso ainda, conseguiu estar em outro lugar, Jorginho. Isso aqui na Terra. O corpo dele estava aqui, mas ele estava sem o corpo material, ele desdobrou-se por sua condição. Mas aí que... Imagina então um planeta mais evoluído, que a matéria oferece menos resistência, o que esse espírito pode fazer, Jorge? Se aqui já foi provado com um corpo denso, ele consegue estar em outro país para ver as coisas e ali interagir, imagina um corpo menos denso que da Terra e um espírito bem mais evoluído moralmente, o que ele consegue fazer. Agora, mas aí é que tá, Babu. Olha só. No espírito, olha como é que está aqui a colocação de Kardec. No espírito, quer dizer, não é fisicamente, como faculdade de ver, é um atributo próprio, ou seja, o espírito, ele já tem em si esse atributo, é uma qualidade dele. Feita qualquer agente exterior, a visão independente da luz. Por isso que eu falei, olha, vamos ver o número 22, que aqui fala a ubiquidade. Amandinha, se você quer pegar a pergunta 92, por favor. Porque, Babu,
Isso que você falou, eu não sei, mas se tem um corpo material, não importa qual seja, ele precisa de um elemento físico para se locomover. Não precisa, Jorginho. Quanto mais o espírito ele fica etéreo, a matéria dele fica mais etéreo. Aí você contradiz o que os espíritos dizem no próprio livro dos espíritos, que fala assim, ó, vocês não têm a condição total do espírito, porque a matéria vossa é muito pesada, não deixa o espírito livremente agir. Então, imagina um corpo bem mais etéreo, a faculdade desse espírito é praticamente 100%. Então, mas é o que está aqui na própria resposta, no início da resposta. O espírito se transporta com a rapidez do pensamento. Ele se transporta com a rapidez do pensamento. Mas, Claudinho, aqui está falando do espírito incorpóreo. Mas, Jorge, qual que é a diferença do caso que nós citamos aí, do cara que estava na Espanha e foi para a Itália? Ele entrou até o nosso... Ele foi em espírito, meu irmão. Mas aí que tá... dele continuou preso. Mas aí que tá, Jorginho. Não, ô, Jorge, o espírito lá em Júpiter, ele pode ficar em estado, tipo assim, paradão e visitar a Terra aqui. Não impede isso. Aí sim, aí eu concordo com você. Mas, queira ou não, ele está preso ao corpo físico lá. Mas porque é um espírito que, tipo assim, que tem a resistência menor do corpo, ele consegue fazer mais coisas, Jorge. Ele pode viajar de um ponto ao outro na galáxia, se para ele isso for útil. Babu, agora você me pegou na curva da esquerda aí e sem placa na estrada, porque quando você fala isso, eu entendo que você está falando de um espírito quase desmaterializado. Quer dizer, não! Agora, se ele tem perispírito, por exemplo, assim, ó, vamos imaginar que em Marte os espíritos não têm corpo físico como o nosso, mas o corpo deles, igual ao nosso, é um corpo perispiritual. Se o corpo deles perispiritual é a matéria, eles estão presos às circunstâncias do corpo perispiritual. Para poder vir até aqui em pensamento, ele tinha que deixar o perispírito dele lá e vir até aqui em pensamento. Aí sim. E qual que é a dificuldade? Cada espírito superior, com o corpo mais leve, com menos, eles vão vir, Jorge. Não precisa ficar construindo nave, nada dessas coisas. Babu, aí você me pegou de novo, porque eu vejo que a construção devido ao corpo físico, você tem que ter veículos compatíveis com o corpo físico que você tem. Material. E é por isso que eu volto a falar. Por isso que na nossa condição, e qualquer outro espírito, condição moral que nem a nossa, nunca vai vir na Terra com disco voador. Você não vai bagunçar aqui nosso coreto. Também... Assim como a gente acha... aquele espírito falou que ia catequizar lá se o outro planeta não fosse cristão. A gente acha um absurdo isso aí. Imagina o outro vir aqui e fazer o que quiser na Terra. Chega a ser ilógico. Eu também penso assim. Eu também tenho esse pensamento, mas a minha dúvida realmente é essa. Se uma civilização avançada com uma condição de veículo muito mais avançada como a condição de se transportar, se eles não teriam essa nave. Eu acho que teriam essa nave. Agora, chegar até aqui, serem moralmente superiores, eles não vão interferir. Mas se eles forem iguais a nós, digamos assim, nós chegaríamos em Marte e lá teria gente física, nós iríamos atrapalhar a vida deles. Porque por isso que a inteligência nossa não vai permitir a gente chegar em Marte até a gente melhorar a parte moral, Jorge. Então, vamos dizer assim, a limitação material de deslocamento de espíritos inferiores, ele serve como uma contenção. É só ver, por exemplo, os filmes as trilogias lá do Guerra nas Estrelas, por exemplo. Aquilo lá é uma ficção. Mas vocês vejam, o que seria uma tecnologia extremamente avançada, como mostra lá nos filmes, com uma civilização moralmente
atrasada como mostra lá nos filmes, que é exatamente como nós somos hoje. O que iria acontecer? Ia ser uma bagunça. Destruindo, quer dizer... Uma bagunça, realmente. Um satélite que manda um raio e destrói um planeta inteiro, né? Mostra em outros filmes eles invadindo os outros planetas, escravizando a população nativa daquele planeta. Mesmo o próprio Avatar, né? No Avatar, que mostrava lá? Os caras querendo destruir tudo que era dos nativos. Então, sim. E aí uma tecnologia muito avançada, capaz de fazer a gente ir para outros planetas, explorar outros planetas, isso não vai acontecer enquanto nós moralmente não avançarmos. Para nós não vai ser permitido isso, e nem para outro tipo de espírito também esteja na mesma condição que a gente, de outro planeta. Eles não vão vir aqui para bagunçar. E o que o senador colocou, a nossa condição de estar aqui de um corpo pesado para não permitir esse tipo de deslocamento, é uma restrição divina para nós, para a gente não bagunçar os coletos mesmo da vida. Babu, olha, eu vou ter que pensar bastante para poder encontrar uma intuição ou alguma coisa assim, porque nisso eu penso que, graças a Deus, isso pode ser, mas eu não considero impossível que, digamos assim, uma civilização ou uma sociedade tecnologicamente bem desenvolvida, mas moralmente ainda devagar, possa criar problemas em algum lugar. Porque você pensa bem, ó. É nós, Jorginho, é só nós. Olha, a tecnologia... É só ver nós. Desculpa, Jorginho, fala aí. Não, mas você ia falar alguma coisa. Não, eu tava brincando aqui. Imagina nós em outro planeta, né? Assim. Não, gente, olha, não foi nem em outro planeta. Basta ver como nós, tecnologicamente superiores, chegamos a outras povoações. Outras ideias de superioridade, o que foi que nós não fizemos? Por exemplo, dos astecas. Mas vamos dizer um pouco mais. A grande desolação que os belgas provocaram no Congo. Os brancos belgas foram realmente a coisa mais terrível. Tanto é que os congoleses odeiam os brancos devido a essa experiência. Eles tinham uma tecnologia maior, mas quando você chega com tecnologia e moral baixa, você considera inferior aquele que não é igual a você. Mas aí que tá, não vai ter outro planeta que pode estar mais adiantado intelectualmente que nós e baixo moral que vai conseguir chegar na Terra por causa disso aí que você está falando, Jorge. Mas Babu, você então está dizendo o seguinte para mim, que a evolução intelectual, ela segue para o passo a moral, a gente está vendo que não é assim. Não, a inteligência vai até um certo limite, depois ela é meio que travada, eu vou colocar esse meio travado, para depois a moral conseguir chegar até lá. Você nunca vai conseguir só na inteligência, e a moral vai sendo arrastada. Não, a inteligência vai até um certo limite. E ela puxa a moral junto. Só que aí depois a gente começa a igualar em moralidade. Aí quando a gente começa a ficar meio a meio, aí você começa a andar com os dois juntos novamente. Olha, cara, aí eu vou ter que pensar mais, porque aí eu já faria uma avaliação naquelas séries mais modernas da Jornada nas Estrelas, do povo Klingon. Você lembra lá, Claudio, do povo Klingon? Então, o povo Klingon era tecnologicamente superior, morava em outra parte da Federação Galáctica. Só que eles eram viajantes do espaço, mas ainda eram moralmente baixos. Mas é uma ficção, né, Jorginho? Aí, é que nem Guerra nas Estrelas, você vai chegando e vai destruindo tudo. Porque se a gente só desenvolver intelectualismo e não a moral certa hora, aí a gente vai fazer essas barbáries mesmo. Onde chegar, a gente vai querer destruir tudo. Inteligência que a gente colocou hoje lá do Pondé, inteligência não quer dizer sabedoria.
Sim, tem razão. E até que os espíritos falaram para Kardec e falam para nós, assim, ó, a gente não vai dar mais nenhuma novidade para vocês em relação à prova espiritual até vocês se desenvolver moralmente. Sim, na revista espírita, não tem mais porquê, vocês já chegaram a um ponto... Então, por que a gente vai ter essa lei e com outro planeta essa lei não vai ser obedecida? Ó, vocês podem desenvolver intelectualmente, a moral não. Fica um jogo injusto, Jorginho. Não tem lógica isso aí. Se os espíritos vão falar assim, ó, vocês não vão receber mais negócio porque vocês precisam andar na parte moral agora. Tanto que a próxima revolução global na Terra é a parte moral. Sim, aí sim, mas a questão é, nós temos que entender como é que funciona isso, no sentido de que qual é o nosso alcance em tecnologia nesse negócio de ser barrado. Porque quanto mais você avança, você puxa a moralidade. Nós estamos vendo aqui no nosso planeta, na Terra, que quanto mais tecnologia, a moral não está nem 30% de igualar a intelectualidade. Você pensa bem, hoje nós conseguimos mandar três naves que estão estudando Marte ao mesmo tempo. Mas, o pessoal árabe, os chineses e os americanos. Quer dizer, nós temos inteligência para mandar 3 naves para o mesmo lugar. Agora, esses 3 povos, os árabes, os chineses e os americanos, são 3 ideias de morais completamente diferentes. Mas não, é tudo igual. Planeta e prova de expiação, a gente está na régua, Jorginho. A gente vai estar na régua. Não vai ter um tipo melhor que o outro, não. E aí que eu falo para você, o nosso top vai ser chegar até essa parte. E aí outro erro nosso, que a gente está indo lá procurar evidência material, que a matéria de lá é diferente da matéria de cá. Então a gente só vai ficar vendo aquela paisagem lá e não vai ver mais nada. Só terminando, o que acontece? Por que a gente está tão atrasado moralmente? É que é os últimos... É a última oportunidade dos espíritos, estão atrasando esse globo há muito tempo. Então, essa parte moral nossa, daqui a pouco vai começar a melhorar. Só para concluir, senão a gente vai ficar a noite toda nisso. Tem razão. A maior prova de que a moralidade nossa ainda é muito atrasada é que gasta-se bilhões de dólares para mandar sonda para os outros planetas, enquanto que aqui tem gente morrendo de fome, não tem comida para comer. Isso já mostra a nossa baixa moralidade. Sim. Vamos seguir então, 248. Peraí, deixa a Mandinha ler a 96, que fala dessa ubiquidade aí, que é importante. 92. 92, desculpe. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Isso a minha voz está de entender. Isso eu acho complicado de entender. Para mim porque ele se irradia em todas as direções. Beleza. Quando ele se irradia, cada ponto dele é ele vendo, ou ele está lá, mas ele está aqui ao mesmo tempo. Isso eu não consigo entender. Se ele se irradia, ele tem que ter foco, não tem que ter foco? Depende do que ele quer ter foco. Se ele quer ter foco em determinada coisa, ele vai ver determinada coisa. Fala, Claudinho, o senhor falou aí, travou a sua CPU aí. Eu acho que o exemplo que ele deu é bem explicativo. O Sol é um só e ao mesmo tempo ele ilumina várias coisas, vários lugares. Então, é como se nós estivéssemos aqui olhando, ao mesmo tempo eu estou vendo um prédio aqui, outro prédio lá, outro prédio lá, outro prédio lá longe.
Então, quer dizer, você consegue, não sei exatamente se o termo seria esse, mas você consegue expandir a sua presença em vários lugares ao mesmo tempo sem se dividir. Isso eu achei interessante, mas eu vou ficar nesse conceito que, para mim, ainda está longe do meu pensamento, porque, para mim, eu entendo que tem que ter foco. Para mim enxergar o Babu, eu estou vendo nós 4 aqui na tela. Mas quando eu penso no Babu, não é que eu não enxergo o Cláudio, mas a minha atenção está no Babu. Quer dizer, não é que eu não vejo o Cláudio, mas o Cláudio não é a minha atenção, ele não está visível na minha consciência, está nos meus olhos, mas a minha consciência está no Babu. É as outras perguntas que a gente estava lendo, 246, como a gente, encarnado, a gente só consegue enxergar tipo, pelos olhos, a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então se você focou em mim, você vai esquecer os outros 2, já o espírito não, o espírito vai conseguir enxergar nós 3 aqui e, tipo, já que não tem a visão por um único, ele enxerga em 360 graus, ele vai conseguir lidar com isso aí normalmente, porque é uma faculdade do espírito. É porque você está usando uma referência material. A atenção também é geral, é isso? É geral. É geral. Ah, tá legal. Porque não tem aqueles espíritos que tá em certo lugar, daqui a pouco escuta, alguém pedindo socorro lá não sei aonde, aí ele vai, se transporta até lá, e ele, tipo... Quer dizer, ele está atento também lá também, Ele está atento. Aí sim, Babu, que quanto maior a evolução, a sua atenção pode ser realmente mais ampla também. Que você cortou, mas o Claudinho está dando exemplo. Você está usando a gente como encarnado para entender espírito desencarnado. Aí você não vai conseguir. Continua a sua explanação, Claudinho, que o senhor estava falando. Não, resumidamente é isso. A gente não pode usar uma referência material que a gente tem para comparar a visão que o espírito tem. É muito diferente. Então vamos lá, 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Ou seja, enxerga tudo e enxerga através das coisas. As coisas. Na outra tradução que está aqui, ele fala, nada a encobre. Imagina, tipo assim, gente, na minha frente tem uma parede, com certeza na frente de vocês tem uma parede. O espírito consegue enxergar o que está atrás dessa parede, cara. Parede. Legal, hein? A visão e a nossa... E a gente fica entendendo sem entender isso. De toalha, que pode ter espírito olhando. A gente fala, mas... Eu vou tomar banho de roupão. Se fosse fazer alguma coisa. Eu fico envergonhado. Né? Jorjão! A cara do Claudinho. Jorge. Vamos lá, 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Mas aqui está falando do espírito, não necessariamente espírito puro, né? Ou é espírito puro? Não, tá falando de um modo geral, mas de uns não tão grosseiro também, não tão apegado na matéria, assim que nem nós, assim, se a gente desencarnar que nem nós. Eu acho que o grau... Basta ver, se não me engano, eu acho que o Claudinho pode falar isso melhor, porque ele está estudando os mensageiros. Se não me engano, é nos mensageiros que parece que aquele Calderaro, né, ou que é o mentor que está com ele, quando eles vão sair junto com aquele outro amigo dele, médico, lá o Vicente, eles têm que passar, o André Luiz e esse médico, num tratamento espiritual para ampliar a visão deles, porque eles têm uma visão ainda obscurecida. Não sei se está no mensageiro isso, não é, Claudinho? Lembra? Quando eles vêm descer para a Terra, ou seja, eles têm que fazer um tratamento, né?
sei lá, não é um tratamento, é um despertamento, sei lá como é que funciona aquilo. Diríamos uma cirurgia espiritual, né? Então, só que tem um porém. Lá deixa bem claro que vamos dizer assim, essa operação, né? Vamos dizer assim, essa cirurgia, esse tratamento não daria certo se eles não se conectassem mentalmente à espiritualidade superior. Ou seja, não era apenas e tão somente uma cirurgia material, física ali no perispírito deles. Eles precisavam também se conectar com a espiritualidade superior para poder receber alguma espécie de benefício para que aquela cirurgia realmente desse certo, né? Desse efeito. Sim. Exatamente igual, até na época eu comparei, exatamente igual, por exemplo, aquela mulher, a hemorroíça, que tinha uma hemorragia há anos e simplesmente só tocou nas vestes de Jesus e ela se curou. Então não bastava apenas ela receber o benefício material, ela precisava também crer, ela precisava ter fé, acreditar e conectar-se com Jesus, ou seja, com a espiritualidade superior, com alguma coisa, para ela poder abrir o canal para ela receber o benefício. E aí, Claudinho, você colocou aquilo que o Babu também disse, que quando ela tocou Jesus, no meio daquela baita confusão, Jesus não percebeu quem era, mas falou assim, alguém me tocou porque algo de mim saiu. Quer dizer, o foco dele foi alertado que alguém havia, como o Babu falou, né? O auxílio veio de trás. Aí ele fala, aí Pedro falou, ô mestre, pô, nessa puta confusão, quem é que não empurrou, não? Porque de mim saiu virtudes. Quer dizer, foi essa conexão que, como o Babu colocou, o foco dele foi chamado a atenção. Bem colocado, Cláudio, beleza mesmo. Então, acho que foi a Amanda que perguntou, né? Falou o negócio de só o espírito puro. A graduação depende do nível do espírito. Então, quanto mais atrasado, menos você percebe as coisas. Quanto mais evoluído, mais você percebe. Então, existe aí uma graduação que depende da evolução, né, do espírito. Nós não percebemos nada, viu, Amanda? Nós estamos só no olho mesmo e mesmo assim tem que usar óculos. Nós, os mais antigos, eu e o Claudinho, usamos óculos. Mais antigo, vírgula. Insiste em levar o Claudinho junto, olha lá. Mais antigo quem, cara pálida? 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Gente, aí eu vou pegar vocês numa pergunta polêmica agora. Olhem bem, quando nós estávamos no estágio de animal, tipo, como o meu pretinho aqui, o zoinho, o cachorro Zé Ruela, que eu gosto dele pra caramba, eles escutam sons que nós não escutamos. Ou seja, será que quando o corpo mental, o corpo intelectual ainda não está desenvolvido, esse atributo do espírito, do princípio inteligente, é mais, digamos assim, é mais fácil estar em funcionamento? Ou seja, nós temos que estar obscurecido intelectualmente para depois aprender a trabalhar melhor com isso? Porque você pensa bem, um cachorro, um princípio inteligente, que está no estado de um cachorro, ele escuta 1000 vezes sons diferentes e percebem sons praticamente diferentes que a gente nem escutaria.
Mas isso aí, Jorginho, não tem a ver nada com espírito, é condição da espécie animal. Mas deve ter a ver com o princípio inteligente. Não, Jorginho, porque nem é o espírito animal ainda. Você precisa progredir para você liberar essas outras estágios daqui, que o espírito consegue enxergar por todos os lados. Ele precisa chegar num ponto nominal, ele precisa destravar ainda quando chegar no nominal, passar por muita evolução para poder ter isso aí. Isso aí que você está falando, no meu entender, é só condição do animal em si. É condição de sobrevivência. Mas o Babu, eu estou colocando o seguinte, porque isso é um atributo do espírito. Quem é o Mas espírito? ele não é espírito ainda, Jorginho. Ele não é espírito. O princípio inteligente do princípio inteligente. Mas, não vai... Só que aí você vai estar trazendo coisa de espírito. Só que aí você está trazendo características já de espírito superior para princípio inteligente que nem é espírito, Jorge. Aí você está querendo confundir, você está querendo trazer coisa que é de espírito. Não, eu não estou dizendo isso, porque o princípio inteligente superior, o espírito, ele, além dele ter esse atributo e ele está pleno, ele sabe utilizar com foco, atenção, disciplina e discernimento. Isso ele vai destravando, desenvolvendo conforme ele vai evoluindo, Jorge. Porque agora você mesmo falou para a Amandinha, se a Amandinha, a gente não consegue enxergar por tudo quanto é lado, escutar quando a gente está desencarnado. Então, porque o cachorro vai ter encarnado. Mas aí que eu te digo, porque o animal não tem desenvolvido o corpo intelectual, ele é mais instinto ainda, mais primariedade, menos psiquismo que interfere nisso do que a gente. Não, mas, Jorge, os espíritos falam assim, ó, isso aí é graduação de espírito superior. O animal é um princípio inteligente. Ele não desenvolveu isso aí ainda nele. Aí por isso que eu estou falando, você está querendo misturar, trazer características de espírito superior que ele já desenvolveu, que ele já está nessa capacidade com um princípio que nem é espírito ainda. Sim, aí certo. Mas eu fico vendo isso, porque você pensa bem. Existem condições em outros seres que não pode ser somente uma evolução de espécie material. Tem que ser um princípio que está latente ali para ser trabalhado. Eu não consigo ver, digamos assim, a diferença evolutiva ainda, de acordo com a sua gradação de forma e de condição, como se atributos o princípio não tivesse. Porque está lá escrito no livro dos Espíritos mesmo, aqui, bem aqui. Quando Deus nos cria, Ele já nos cria com tudo que você precisa ter para que o seu desenvolvimento vá apenas trazendo à tona ou colocando em movimentação. Quer dizer, mesmo o princípio inteligente no vegetal, ele já tem como atributos isso. Se ele vai utilizar, se ele tem a percepção, isso vai sendo planificado, isso vai sendo aberto no futuro. É por etapa, Jorge. Coisa só do espírito superior, a gente só consegue desenvolver quando a gente chega em espírito. Não lá no plano, eu tenho, quando eu sou espírito superior, eu tenho um tal atributo que eu vou usar agora na planta. Não tem como, o princípio inteligente não sabe manusear isso, Jorge. É isso que eu fiquei pensando aqui, porque se ele pode ouvir sons que a gente não escuta, pegar, digamos assim, vibrações bem diferentes, é um negócio bem interessante. Mas eu também acredito nisso, que isso deve ser uma planificação de acordo com a evolução. Resolvido? Qual que é a sua opinião, Claudinho e Amandinha? Qual que é a opinião de vocês? Eu concordo com o Babu. Foi o que eu pensei, que é uma característica do animal. Porque a gente tem tantas faculdades, né, que o cachorro, que o animal ainda não tem. É que eu acho que o Jorginho, ele quer acreditar que o animal é um ser superior. Não! Né, o que eu acredito é que o princípio inteligente que se movimenta no mamífero ou se movimenta no vegetal, sou eu evoluído. Quer dizer, se os meus atributos como espírito estão nesse momento
em planificação como o Jorge, eles devem ter vindo sendo trabalhados desde as primeiras evoluções que eu tive na minha vida. Então, Agora, quer dizer que se o senhor veio do vegetal, então, se o senhor está comendo vegetais, o senhor está sendo um canibal. O senhor está comendo a sua espécie ancestral, Jorge. Tem que parar de comer vegetal, tem que comer agora carne. Eu também digo isso também para os meus amigos, porque o nosso futuro é ser frugívoro, e fora isso, como diz nosso amigo Calderaro lá dos Mensageiros, no futuro nós vamos viver da respiração, mas cada vez que você vai se libertando de matéria para transformar em energia, já é uma planificação. No livro do Caibar Schutel, que é tipo que fala sobre a evolução, que é das espécies, a gênese da alma. Ele explica isso, que o perispírito vai aprender a trabalhar no movimento automático da circulação, quando o princípio inteligente já trabalha na circulação de seiva como vegetal. O perispírito, quer dizer, porque o perispírito começa a funcionar com a gente desde o primeiro minuto que você foi criado. Então, eu fico imaginando. Imagine se nós escutássemos os sons que os animais escutam. A gente ia ficar louco. Sim, não tem eles escutam sons numa frequência que a gente não escuta, porque isso faz parte de vamos dizer assim, de uma característica de preservação da espécie, inclusive. Eles precisam escutar certos sons, enxergar certas coisas que a gente não vê, que faz parte da característica do animal, inclusive preservação da espécie. Né? Ele escuta um predador que está lá muito, né, longe. Né? Então faz parte daquele estágio que o animal está. Ter percepções que nós não temos. Porque se nós tivéssemos essas mesmas percepções, a gente ficaria louco. Imagina, a gente escutar todo tipo de som que existe, a gente não ia ter sossego. Mas será que como espírito já superior, já evoluído, que você tem uma percepção ampliada com discernimento, foco, disciplina, você consegue ouvir as coisas sem se perder? Porque hoje... Aí nós precisaríamos entrevistar um espírito superior dessa categoria e perguntar para ele, olha, você escuta tudo? Você escuta o que o vizinho lá no Japão está te xingando? Você escuta também? Já está respondido aqui, o espírito superior vai dar atenção naquilo que é necessidade, aquilo que não é, ele vai ignorar. A razão nos faz crer que não pode acontecer uma coisa dessa. A pessoa ter, como se fosse um ouvido aberto, escutando tudo no mundo. Então, por isso não pode acontecer. Por isso, Cláudio, que quanto mais evoluído moralmente nós somos e mais maduros, você coloca o foco no discernimento, no equilíbrio necessário. Mas, digamos assim, você, através da evolução do espírito, que faz parte dele como atributo, ele pode focar em sons que você não vai escutar. Tipo o Babu falou, a pessoa pediu socorro lá não sei aonde, o espírito escuta e já percebe o foco lá. Mas se ele não fica assim, ó, aberto, procurando o som chega na condição dele. Mas não sei, mas valeria a pena um dia, se a gente tivesse condições de fazer isso, voltar àquela fase antiga de Kardec, a gente criar um grupo de ciência espírita e, quem sabe, fazer perguntas, mandar para alguns centros de espírito, pergunta para o seu mentor espiritual essa pergunta, a gente fazer uma avaliação, porque o movimento espírita tirou a ciência, a gente está parado há algum tempo, ainda tentando compreender o que a gente tem, eu entendo isso, mas a gente poderia começar a fazer perguntas para a gente poder ampliar um pouco mais. É a minha cabeça maluca funcionando. Eu tenho vontade de fazer isso. Olha, tudo bem. O que na verdade são os animais, né? Você pode até querer fazer, mas se o plano espiritual vai dar aval para isso, não sei, porque o espiritismo veio com aval divino. Assim, é chegada a época para o espiritismo acontecer. Se ele deu uma sumida, é porque deu alguma ordem divina, né? Beleza.
Eu terminei de ler o livro lá do Nem Céu Nem Inferno e ele coloca lá nos finalmente lá que o movimento espírita ele se desarticulou. Por quê? Porque toda aquela rede de sociedades espíritas que existiam, que se comunicavam, tudo isso se desarticulou e até hoje permanece desarticulado. Não existe uma articulação como existia no tempo de Kardec. Então, por isso que a coisa ficou estática, ficou parada. Então, assim, os conhecimentos no Espiritismo pararam na morte de Kardec. Não evoluíram quase nada. Até que um dia, toda essa articulação que existia no tempo dele se reconecte. Aí sim, por quê? Porque quando você elaborar uma questão num centro, você vai ter essa mesma questão no outro, em 10, 20, 30, 50 centros. E você vai poder reunir as respostas e verificar se as respostas são iguais. Aí, se são iguais, é porque realmente aquele conhecimento, aquela resposta, ela é verídica. Se cada um der uma resposta diferente, é porque está errado. Não. Mas a pergunta aí, por que desarticulou isso aí? Plano divino ou não? Não, é dos homens, né? Começou toda aquela coisa lá de mistificação, de adulteração das obras, né? Então, isso fez com que desarticulasse. Mas será que nisso não está um plano assim, ó, entregando o espiritismo, agora estude a parte moral, depois a gente volta com mais coisa? Eu acredito que não. Infelizmente, a interferência do plano inferior querendo atrapalhar mesmo o progresso das coisas. Infelizmente. Ele conseguiu estacionar, porque nós estamos estacionados, né? Na verdade, não é parados nós estamos estacionados. Mas eu acho, Babu, que... Estacionado, parado, para mim é a mesma coisa. Não, porque estacionado significa que o motor está em funcionamento. Você não desligou o carro, parou o carro, entendeu? Você estacionou, o motor está em funcionamento. Só que o seguinte, nós ainda não estamos, digamos assim, preparados para ter essa união. Você pensa bem, aqui no Brasil, nós temos a FEB, que tem um problema com a USE, e tem um problema com a Aliança. Quer dizer, e a Aliança tem um problema com a USE, não aceita a aliança. E os dois, às vezes, criticam a FEB. Quer dizer, nós mesmos aqui temos uma série de condições ainda bem semelhantes. Por que eu fiz essa pergunta para o Claudinho? Não estou querendo forçar, nem estou que nem a Mandinha, em cima do muro. Derrubei o negócio aqui, pessoal. Vai. Por quê? Porque traz o que o próprio Espírito disseram. Quando é alguma coisa vontade divina, não importa, tipo, a má vontade dos homens, que isso aí vai acontecer, que nem a evolução moral que vai ter na Terra. Por mais que a gente jogue contra, é imposição divina, uma hora vai acontecer. Por isso que eu fiz essa pergunta pro Claudinho, assim, pô, será que também alguém, tipo, foi uma coisa só, tipo assim, humana, que a gente perdeu esse vínculo, essa rede de contato? Porque se fosse só os espíritos inferiores jogando contra, desarticulando, e os espíritos superiores querendo continuar, aí você ia ver tipo uma vitória do mal contra o bem ainda. Porque se os espíritos superiores é uma vontade divina, os espíritos já falam assim, ó, não adianta você jogar contra que a gente vai fazer o negócio acontecer querendo ou não. Por isso que eu fiz a pergunta para a Claudinha. Então, mas eu entendo que assim, eles são, vamos dizer assim, fazendo uma comparação com um partido de futebol, então o plano espiritual é como se fosse o juiz. Não é ele que joga, ele só apita. Os jogadores somos nós. Então, se a gente quiser jogar, a gente joga. Se a gente não quiser jogar, o juiz não vai obrigar a gente a jogar. Você entendeu? Então, a maior parte da coisa tem que ser feita por nós, encarnados. Eles se predispõem a passar a informação, a passar o conhecimento, mas nós temos que estar preparados para receber. Então, toda essa preparação que Kardec fez
né, parou com a morte dele. Então, se desarticulou. Então, por enquanto, nós não estamos preparados para receber novos conhecimentos. Então, quando isso voltar a acontecer, eu acredito que aí novos conhecimentos, a coisa vai começar a avançar novamente. Mas até, então, tipo, antes de Kardec começar, os espíritos forçaram, tanto que forçaram na França, nos Estados Unidos, na França, que o negócio engatilhou mais pro lado que eles queriam, que era a parte moral. Que nos Estados Unidos ficou só bateção lá e ficou depois os caras ganhando grana em cima. Por isso que eu falei, quando os espíritos quiseram mesmo, impuseram. Aí o juiz entrou na partida e falou assim, ó, vocês vão ter que jogar. Porque a Então, gente mas quer... aí é porque naquele momento as condições já estavam preparadas, né? Já tínhamos passado pelo iluminismo, vamos dizer assim, todo um conhecimento espiritualista já estava em andamento para poder começar a ver as mesas girantes e a bateção, quer dizer, não começou do nada, já teve toda uma preparação espiritualista anterior. Mas o juiz deu uma forçada pro jogo acontecer. Aí Então, que mas tá, é que Babu, os jogadores já prepararam o campo para isso acontecer. Porque, Babu, aí nós temos que pensar uma coisa. O Cláudio, ele coloca um ponto bem correto, porque você pensa bem. Na França, em Paris, mesmo quando, digamos assim, o espiritismo não era algo conhecido como doutrina, alguma coisa assim mais explícita, na França existiam vários grupos de espiritualidade, tipo maçonaria, os grupos esotéricos iluministas, quer dizer, tinham vários grupos que estudavam reencarnação, mediunidade com outro nome, evolução espiritual, mas de maneira secreta. Eram escolas de ensinamento. Tanto é que, quando se abriu, a grande maioria que se formou digamos assim, de espíritas do movimento, eles vieram dessas escolas mais privadas. Tanto é que Leon Denis, ele era maçom, entendeu? Quer dizer, ele já chegou no espiritismo com um pensamento já preparado para receber isso. Eu acho que o Claudinho, nesse ponto, está correto. É porque a filosofia naquele tempo também já tinha um estudo metafísico, então não era só essa filosofia materialista que nós temos hoje. Então o campo já tinha sido semeado, vamos dizer assim, né? Sim. Então propiciou. Só que, por enquanto, o momento não dá mais para voltar como era no tempo de Kardec, porque os espíritas estão tudo, parece que cada um tá um contra o outro, então não dá mesmo. Nós aqui somos os salvadores do movimento, hein? Porque nós estamos unidos num pensamento só. Quer dizer, nós vamos semear esse terreno. Viu, Babu? Nós somos a árvore. Modesto, senhor, né? Muito humilde o senhor, hein? Muito humilde. Quer reescrever o livro dos espíritos, quer ser o novo Kardec, tá numa... Ele quer discutir o que é Deus. Não, Deus não é isso, não. Deus é outra coisa, não. Vamos lá, Claudio. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados, porque os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Então, isso explica grande parte daquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Exatamente. A Mandinha tá com cara de dúvida ali, ó. Então ele não vai ver e ouvir tudo, ele vai filtrar, Mandinha. O que for útil, né? O que importar de fato. Peraí, Mandinha, o que foi que você não entendeu? É que o seu som tá baixo para nós. Fala aí, Babu. Não, é que aqui os espíritos superiores, eles podem ouvir tudo e ver tudo, só que eles vão filtrar. Já os espíritos mais imperfeitos, eles não têm essa condição ainda. Ele vai prestar atenção em tudo. Tipo assim, e
frequentemente aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Tipo, nós aqui, a gente, grupo de WhatsApp, vai ter um monte de fake news, vai ter um monte de coisa. Isso é importante para mim. A gente vai ter que saber julgar. Os espíritos superiores já vão direto no cerne. Isso para mim importa, aquilo já nem importa mais. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Aí agora vem uma certa humilhação, né? Eu também achei. E eu ainda vou cutucar mais essa humilhação ainda. Eu vou cutucar mais ainda. Queres falar da vossa música? Por quê? Por que essa pergunta? Quando a gente vai apresentar alguma coisa para a pessoa, você recebe uma pessoa na sua casa, você vai... Vamos falar para a Amandinha assim, você vai receber a Amandinha com um vinho bom, você não vai dar um sangue de boi para ela. Você vai pegar um vinho bom, de uma marca boa, você não vai apresentar qualquer coisa para a Amandinha. Você vai receber o senador, você não vai fazer um cafezinho coado ali no... Você vai trazer a maquininha para o senador ali. Não! Tá ligado? Você vai pegar o cafezinho bom. E aí, imagina, quando o Kardec fala de negócio da música... Ele não está apresentando funk, ele está falando da música clássica, erudita, coisa tipo assim, para nós é fácil. Isso, e os espíritos dão uma descrachada. Queres falar da nossa música? O que é ela perante a música celeste, essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. É vontade de ouvir, né? Isso, ele dando comparação com Mozart. O Mozart, o que você acha? É uma porcaria, vamos falar assim, parece um bando de índio batucando e fazendo som. Imagina agora na atualidade, ouvindo um funk. O que os espíritos iam falar? Assim, vocês começaram a arrastar pedra de novo. Sim, com certeza. Olha, aí nesse ponto, a hora que estacionou o carro, esqueceu de puxar o freio de mão, o carro começou a descer na ladeira, entendeu? Esse é o problema. Porque, cara, você pensa bem, que Amandinha, não sei se você chegou a ouvir na sua vida jovem que você tem, mas eu e o Claudinho, com certeza, já somos mais antigos, ele pode ter ouvido. Você já ouviu guitarra na sua vida? Guitarra? Amanda? Não. Não. Tá vendo? Não é meu termo. Aí que tá. Quem já ouviu guitarra, como é que pode ouvir e gostar daquela mocoronga que faz sucesso, cara? Eu não acredito que foi cantar lá em Nova York, no Natal. Eu não acredito, cara. Anitta. Você pensa bem. Poxa, depois que você ouviu o Guitaro, aí você vê que aquela mulher, aquela mocoronga tá cantando e os caras americanos estão gostando. Não é possível. Gosto. Aí que eu falei pra você, quando você falou da sonda lá, americana, russa, a gente tá nadando no mesmo nível moral, cara. E o mau gosto tá predominando em tudo. Amandinha, vou ter que te mandar um CDzinho do Guitaro para você ouvir. Aí ela vai me dizer... O seu som tá ruim, Amanda. A gente não tá ouvindo nada que você tava falando até agora. Sério? Agora eu ouvi um pouco. Fala aí, Amanda. Não tá ouvindo nada? Tá muito baixo. Tá muito baixo. Estranho. Seu microfone, acho que tá... Sobe o microfone aí, ó. Fala no microfone aí perto aí. Fala no microfone, fala no microfone.
Agora escuta ou não? Agora melhorou. Agora seu som tá bom. Agora melhorou. É o que tá ruim, então. Não, eu acho que você só tem que colocar o fone o microfone do fone mais perto da boca, assim, ó. Tá, vou ficar sem agora, depois eu tenho. Amandinha, então eu vou te mandar um CDzinho do Kitara para você ouvir. É outro nível, minha filha. Você conhece Kitara, né, Babu? Então Babu faz parte da turminha aí. Eu sou espírito de alma antiga, né? Babu, essa foi legal. Essa escorreu veneno dessa moça aí, ó. Escorreu veneno agora, ó. Se morde a língua, morre envenenada. O Babu foi bom, hein? Nossa, saiu bem. Saiu bem. Vamos encerrar por aqui? Pô, cara, se era você e as outras perguntas, porque depois da 257 são 4 folhas, nego. São 2 folhas. Já é 8h27. A gente tá na 252. Paramos na 251. Exatamente. Terminamos ela, vamos para 252, 252, 253, 254. Vocês que sabem. Por mim... Não, mas tá ótimo, gente. Vamos. Nós temos tempo. Amandinha, se você conseguir encontrar em qualquer sebo, porque, infelizmente, eu acredito que a editora lá de Matão não está mais, nesse momento, editando esse livro. Mas, se vocês conseguirem encontrar, chama-se A Gênese da Alma, do Carribachuto. Pouco se lê Carribachuto hoje no movimento, cara. E Carribachuto é uma preciosidade, bicho. Você vê